Ela só queria rodar mais um trecho em paz. Um acostamento largo, um pouco de sombra e algumas horas longe do barulho do mundo. O motor quente ainda roncava quando ela desligou a chave e desceu com passos lentos. Era fim de tarde e o céu pesado anunciava chuva sem pressa. O lugar parecia seguro, silencioso demais até, mas naquela beira de estrada, onde ninguém vê, onde ninguém ouve, o que parecia ser apenas uma pausa virou um marco. E o que ela viveu ali mudou tudo. Porque quando a verdade se esconde atrás de farda e o perigo fala com voz mansa, não é o medo que te salva, é a coragem de não se calar. Rafaela Dias apertou os olhos ao enxergar a placa envelhecida do posto Boa Esperança, quase invisível à margem da BR-135. Havia algo naquele trecho da estrada que sempre a fazia diminuir a marcha. Talvez fosse a lembrança de outras paradas solitárias, ou a exaustão acumulada dos últimos dias. O sol do sertão batia com força contra o para-brisa, e o calor dentro da cabine parecia uma fornalha. O corpo doía, os ombros estavam tensos e o estômago vazio já não roncava, apenas revirava em agonia. Parou o caminhão lentamente num canto isolado do pátio de terra batida, longe das bombas e do pequeno restaurante desativado. Desceu com passos arrastados, o chinelo batendo no solo seco. Pegou o celular e, como de costume, gravou um vídeo curto para a mãe. Oi, mãe. Consegui parar um pouco. Tá tudo tranquilo aqui. Só eu, a estrada e esse céu fechado. Vou fazer um churrasquinho e descansar, tá? Sorriu com esforço, mais para confortar a mãe do que por real tranquilidade. Depois desligou, guardou o aparelho no bolso e começou o ritual silencioso que tanto lhe trazia paz. Montou a churrasqueira portátil, ajeitou o carvão e acendeu o fogo com paciência, tentando esquecer por um instante o mundo ao redor. Enquanto a brasa ganhava força e o cheiro de carne começava a perfumar o ar parado do sertão, Rafaela se sentou sobre uma caixa plástica virada e fechou os olhos por alguns segundos. Aquilo, para ela, era o mais próximo de liberdade. Nenhum ronco de motor por perto, nenhum colega gritando no rádio, nenhuma buzina apressada. Apenas o estalar do carvão e o vento quente balançando a lona estendida sobre a carroceria. Ela se permitiu relaxar, respirando fundo, até ouvir o som seco de pneus no cascalho. Abriu os olhos devagar e viu um carro branco com faixas azuis e o brasão da Polícia Rodoviária Federal estampado nas portas. O veículo estacionou a uns 30 metros dali, próximo a um pequeno barranco. 4 homens desceram. Vestiam uniformes impecáveis, óculos escuros, e um deles segurava uma prancheta. O outro ajeitou o cinto onde estava preso um coldre com algo que parecia uma arma. Rafaela franziu a testa. Aquilo era incomum. Não costumava ver abordagens assim em postos abandonados, e ainda mais com tantos agentes. Mas se levantou com naturalidade e esperou que eles se aproximassem, tentando manter a calma. A última coisa que queria era causar confusão com autoridades armadas. O primeiro a se aproximar era alto, magro, com o rosto anguloso e uma barba bem feita. Tirou os óculos escuros e forçou um sorriso. Boa tarde, senhora. Tudo bem por aqui? Documentos do veículo, por favor. Estamos fazendo uma checagem de rotina nesta região, questões de segurança. Rafaela limpou as mãos engorduradas no pano do avental e assentiu. Claro, só um minuto. Meu caminhão tá logo ali. Ela apontou para a carreta estacionada a poucos metros. O segundo homem, mais baixo, de aparência mais rude, cruzou os braços e olhou ao redor, como se estivesse analisando o ambiente. O terceiro mascava chiclete com a boca aberta, enquanto o quarto mantinha a mão próxima à cintura, onde o volume do coldre ficava visível. Rafaela sentiu um arrepio. Algo naquele grupo estava fora do lugar. Ainda assim, caminhou até a porta da cabine, abriu o compartimento e pegou a carteira com os documentos. Aqui estão.
Entregou com a mão firme, tentando não demonstrar a leve tensão que começava a subir pelas costas. O homem da prancheta fingiu conferir as informações. Depois devolveu. A senhora pode me acompanhar um instante? Só queremos verificar algumas coisas dentro da cabine. Ela hesitou. O homem mais baixo deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. O da prancheta dobrou os papéis e guardou no bolso, como se a encenação tivesse terminado. Vamos agilizar isso, dona. É melhor colaborar. O modo como ele disse aquilo, com um sorrisinho torto no canto da boca, fez o estômago de Rafaela se revirar. Peraí, vocês são mesmo da PRF? Cadê a viatura oficial? Cadê a identificação de verdade? O quarto homem, que até então estava em silêncio, puxou um documento plastificado e mostrou rapidamente, sem permitir que ela lesse. Tudo dentro da legalidade. Agora anda. A mão dele já estava sobre o braço dela, apertando com força. Solta! Ela gritou, tentando se desvencilhar, mas os outros três já a cercavam. Ninguém apareceu. O posto estava deserto. A fumaça do churrasco ainda subia lenta, indiferente. Antes que pudesse correr, Rafaela foi empurrada com brutalidade contra a porta da cabine. Colabora que é melhor para você, ouviu. Mas não havia mais diálogo, nem escolha. O disfarce de legalidade havia sido arrancado, revelando a emboscada cuidadosamente planejada. A cabine virou uma cela improvisada. Os quatro homens, agora sem máscaras morais, se moviam com a crueldade de predadores. Rafaela tentou lutar, gritar, chutou, arranhou, implorou. Mas eram quatro. O cheiro de carne assando do lado de fora misturava-se ao cheiro metálico do medo dentro da cabine. Um deles tirou o cinto e o usou para prendê-la pelos pulsos, enquanto o outro a segurava pelas pernas. Ela chorava, mas não cedia. Vocês vão pagar por isso. Vocês vão pagar, repetia entre os soluços, mais como promessa para si mesma do que aviso real. Quando tudo terminou, o silêncio voltou como uma condenação. A porta foi aberta. Um deles cuspiu no chão. Fica aí, ninguém vai ouvir. E saíram. O motor do carro branco ligou logo depois. Ela ouviu o som dos pneus indo embora, enquanto tentava se erguer. Cada parte do seu corpo gritava, mas a mente gritava mais. Gritava por justiça, por vingança, por socorro. E mesmo ali, dilacerada, Rafaela sabia. Aquela parada não ia ser esquecida. E ela não ia se calar, nunca mais. A delegacia de São Jerônimo do Vale era pequena, com paredes amareladas pelo tempo e ventiladores barulhentos que mais espalhavam o calor do que refrescavam. Rafaela estava sentada em uma cadeira de metal, os braços cruzados sobre o peito, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede à frente. As marcas roxas em seus pulsos haviam começado a desbotar, mas as dores dentro dela estavam apenas começando a se formar. O inspetor Lucas Brandão, um homem de semblante firme e fala contida, entrou na sala carregando uma pasta azul cheia de relatórios. Ele se sentou à frente dela e empurrou um copo d'água sobre a mesa. Você precisa se hidratar, Rafaela. Ela pegou o copo sem responder e tomou um gole pequeno. Lucas a observava com uma atenção que misturava profissionalismo e humanidade. Recebemos a confirmação de que os quatro usavam fardas falsas. Nenhum deles tem qualquer vínculo com a corporação. O carro também era descaracterizado, pintado para parecer oficial. Rafaela apertou o copo com mais força. Eles sabiam meu nome, Lucas. Sabiam que eu estava sozinha, que eu ia parar ali. Isso não foi acaso, foi planejado. O inspetor assentiu, abrindo um dos relatórios. A gente está começando a montar esse quebra-cabeça. E você tem razão. Não foi coincidência. Ela levantou o olhar pela primeira vez, encarando diretamente o rosto de Lucas. O que vocês descobriram até agora? O policial respirou fundo antes de responder, como quem sabe que vai derrubar o pouco de chão que ainda resta sob os pés da vítima. Casos parecidos têm acontecido em outros estados.
quase todos com mulheres caminhoneiras, homens se passando por policiais ou por mecânicos de apoio rodoviário, abordam elas em postos mais vazios, principalmente à noite ou nos fins de semana. Algumas desapareceram, outras sobreviveram. Mas em todos os casos, há um padrão. O criminoso parece saber previamente qual a rota da vítima. Rafaela passou a mão no rosto, angustiada. Então alguém passou minhas informações. Lucas assentiu devagar. A possibilidade mais provável é que alguém de dentro da transportadora ou de alguma empresa ligada à logística esteja colaborando com esse grupo. Alguém que tem acesso ao sistema, às escalas, até aos seus hábitos. A raiva começou a crescer dentro dela como um fogo lento. Quer dizer que eu fui marcada? Que alguém vendeu meus passos como se eu fosse mercadoria? Lucas não respondeu de imediato. Apenas estendeu outro papel. Recebemos um aviso de um frentista na BR-232. Quer ouvir o que ele disse? A voz do frentista, com sotaque forte do interior, soava despreocupada. Passaram uns homens aqui dia desses. Diziam que eram da polícia, mas não mostraram nada, não. Perguntaram se eu tinha visto uma caminhoneira sozinha, dirigindo um baú vermelho com detalhes prateados. Disseram que ela costumava fazer churrasco na beira da estrada. Acharam que eu conhecia. Rafaela gelou. Seu caminhão era exatamente assim. E a churrasqueira era sua marca registrada. Como eles sabiam disso? Isso não está no sistema da empresa. É pessoal, exclamou, levantando da cadeira. Lucas não se mexeu. Pode ter vindo de alguém que viajou com você antes, algum motorista que te observou, alguém que conversou e repassou os dados. Rafaela passou a mão pelos cabelos presos num coque desmanchado, andando de um lado para o outro da sala. Eu falei com alguém da oficina da transportadora semana passada. Ele perguntou se eu ia para o sul de novo. Disse que sentia saudade do meu churrasquinho. Ela parou. Você acha que pode ter sido ele? Lucas fez uma anotação rápida. A gente vai investigar. Mas, Rafaela, preciso que você me diga com clareza. Você pretende continuar na estrada? Eu estou te pedindo para pensar na sua segurança. A gente pode colocar você sob proteção. Dar um tempo até acharmos os outros envolvidos. Ela cruzou os braços. Não. Eles já tiraram tudo de mim por algumas horas. Eu não vou deixar que levem o resto da minha vida. Eu sou caminhoneira desde os 19. Essa estrada é minha tanto quanto deles. E se tem gente sendo marcada, então tem outras mulheres em risco. Eu vou continuar, mas agora com os olhos abertos. O inspetor se levantou com expressão de respeito. Nesse caso, vamos intensificar a vigilância. Toda parada que você fizer, me avise. Todo estranho que te abordar, me mande a descrição. A gente vai fechar esse cerco, Rafaela, e vamos descobrir quem está por trás. Ela assentiu lentamente. Pode ter certeza, Lucas. Se eles acham que vão me ver correr, vão ver meu rastro levantando poeira. Antes de subir na cabine do caminhão, parou por um instante e observou o céu alaranjado do sertão como se buscasse uma resposta silenciosa. Ligou o motor e o ronco grave encheu o pátio. O volante parecia mais pesado do que nunca, mas suas mãos não tremiam. Passou em um posto pequeno algumas horas depois, apenas para abastecer. O frentista, um senhor idoso, se aproximou curioso. Vai longe, moça. Ela respondeu seca, mas educada. Vou. Ele hesitou antes de dizer. Teve uns homens por aqui semana passada perguntando por uma mulher sozinha. Descreveram um caminhão que parece com o seu. O coração de Rafaela disparou. Você falou alguma coisa? O frentista coçou a cabeça. Disse que às vezes passa uma moça parecida. Pensei que eram amigos. Ela respirou fundo. Se eles voltarem, não diga nada. Nada. Entendeu? O homem assentiu, assustado. Ela pagou e partiu imediatamente. Agora ela sabia. Estava sendo vigiada. E se estavam de olho nela, era porque ainda não tinham terminado. Mas ela também não tinha.
O sol já havia se posto fazia horas, quando Rafaela cruzou a divisa de Minas com São Paulo. A noite era densa e a rodovia parecia ainda mais deserta do que de costume. Ela mantinha os olhos fixos na estrada, mas os espelhos retrovisores viraram sua obsessão. A cada curva, olhava rapidamente para trás. Não era paranoia, já não era apenas sensação. Em 3 momentos distintos, notou um carro prata sem placas, reduzindo a velocidade nas mesmas paradas que ela, e 2 motos pretas surgindo a poucos quilômetros de distância, acelerando para se afastar quando ela tentava uma aproximação. Não havia dúvida, estava sendo vigiada, talvez seguida. Mas agora, diferente da mulher acuada que fora dias atrás, Rafaela tinha algo pulsando por dentro. Não era medo. Era uma mistura incômoda de raiva e uma necessidade visceral de resistir. Ela se forçou a manter a calma e evitar qualquer parada em locais sem iluminação ou movimento. O rádio da PRF chiava de fundo com boletins soltos, a maioria falando de trechos perigosos, acidentes, suspeitos foragidos. Em determinado momento, ouviu uma mensagem que gelou sua espinha. Atenção! Caminhoneiros da BR-153, grupo de falsos agentes está operando entre os quilômetros 220 e 240. Lamparem sem confirmação de viatura oficial. O carro, embora pintado de branco e azul, tinha proporções diferentes da viatura padrão. As luzes não eram intermitentes e o número da identificação estava colado com fita preta, como se tivesse sido improvisado. Ela não hesitou. Ao invés de reduzir, engatou a marcha e acelerou com força, ouvindo o ronco estridente do motor respondendo à sua decisão. Os 2 homens se entreolharam e subiram rapidamente no carro. Ela olhou no retrovisor e viu os faróis se acendendo atrás dela, ganhando velocidade. Pegou o celular no painel e discou para Lucas. Viatura falsa, KM 233, estão tentando me interceptar. A voz do inspetor surgiu do outro lado com firmeza. Continue dirigindo. Equipes da Força-Tarefa estão na região. Não pare de jeito nenhum. Vamos te encontrar. O coração de Rafaela batia como um tambor. O caminhão tremia com o peso da velocidade em um trecho que não era feito para corridas. Mas ela não tinha escolha. Se parasse, sabia o que a esperava. A perseguição durou cerca de 15 minutos, até que os faróis que a seguiam desapareceram numa curva. Talvez por desistência, talvez por estratégia. Ainda assim, Rafaela não parou. Continuou guiando por mais de 1 hora até encontrar um posto 24 horas bem iluminado, com o movimento de outros caminhões. Parou, respirou fundo e só então desligou o motor. Desceu da cabine e foi até a lanchonete, onde pediu um café forte. Enquanto esperava, tentou acalmar os pensamentos, mas o corpo ainda vibrava de adrenalina. Uma caminhoneira sentada na mesa ao lado percebeu sua tensão e puxou o assunto. Tudo bem, colega? Rafaela hesitou por um segundo, mas respondeu com sinceridade. Acho que estou sendo seguida, disfarçados de policial. A mulher arregalou os olhos. Você também? Rafaela franziu a testa. Como assim? A outra se inclinou para a frente, olhando em volta antes de sussurrar. Semana passada, entrei num trecho escuro e fui parada por 2 caras num carro que parecia oficial. Um deles queria que eu descesse, mas quando pedi identificação, eles fugiram. Rafaela pegou o celular e mostrou a foto da viatura falsa que tentara interceptá-la. A mulher apontou. Era essa. O sangue de Rafaela gelou. Estavam agindo em rede, talvez até em horários combinados, e ela estava no centro de algo muito maior do que suspeitava. Eles não estão atrás só de mim, Lucas. Tem mais gente sendo caçada. O inspetor do outro lado da linha suspirou. Eu sei. Por isso estamos abrindo um protocolo de urgência. Você é nossa testemunha-chave, Rafaela. Eles podem estar tentando te silenciar. Ela bufou com raiva. Então vocês precisam ser mais rápidos, porque eu não vou me esconder. Eu quero saber quem está financiando essas operações, quem são os mandantes, quem fornece as fardas, os carros, os horários.
Lucas respondeu com seriedade. Já estamos rastreando ligações e mensagens interceptadas de 2 dos agressores presos. Tem nomes, mas ainda não conseguimos associar a rostos. Você pode nos ajudar a identificar padrões. Rafaela assentiu. Me mande tudo. Eu tenho memória fotográfica. Se eu reconhecer uma placa, um nome, uma voz, eu aviso. Mas só aviso se vocês prometerem que ninguém mais vai passar o que eu passei. Lucas fez uma pausa longa antes de responder. Você tem minha palavra. Ela desligou o telefone com um misto de cansaço e propósito. Não queria apenas justiça. Queria impedir que outra mulher terminasse trancada em uma cabine, machucada, sozinha e sem ninguém por perto. O rádio da estrada seguia chiando alertas e uma nova mensagem surgiu. Caminhoneiros, atenção no trecho da Serra do Luar. Novas denúncias de abordagem irregular por falsos agentes. Era exatamente o trajeto que ela seguiria dali a 2 horas. Mas ao invés de desviar, Rafaela ajeitou o cinto e ajustou os espelhos. O medo já não era o que a guiava. Era a indignação. A estrada tinha se tornado um campo de batalha silencioso, e ela, uma combatente relutante, mas decidida. Sabia que cada quilômetro à frente poderia ser uma armadilha. Mas também sabia que cada metro vencido era uma vitória contra o silêncio. Enquanto o caminhão avançava lentamente pela pista escura, Rafaela apertava o volante com força e murmurava baixinho, como se fosse um mantra. Eles não vão me parar. Não dessa vez. Não nunca mais. E seguiu adiante, em meio à escuridão, com os olhos atentos e o coração pronto para o que viesse. O celular vibrou sobre o painel do caminhão quando Rafaela parou brevemente em uma entrada de terra mal sinalizada. O visor mostrava o nome do inspetor Lucas. Atendeu imediatamente. Diz que tem alguma novidade, por favor. A voz dele veio firme, direta, sem rodeios. Encontramos a base. Uma chácara afastada, zona rural de São José dos Pinhais, próximo de Curitiba. Cruzamos informações do celular de um dos presos com coordenadas de abastecimento de combustível desviadas. Tudo aponta para lá. Rafaela apertou o volante com mais força. Eles ainda estão lá? Lucas hesitou por um segundo. Não sabemos. Nossos drones não conseguiram aproximação sem risco de detecção. Estamos montando uma equipe, mas você está a cerca de 60 quilômetros de lá. Precisamos de confirmação visual antes de agir. Rafaela não pensou 2 vezes. Me passa a localização. Lucas tentou intervir. Espera, não vá sozinha. Estamos chegando com o reforço em no máximo 20 minutos. Mas ela já tinha anotado as coordenadas e respondido sem pausa. 20 minutos podem ser a diferença entre alguém viver ou não. Eu vou. Desligou antes que ele insistisse. O motor do caminhão rugiu quando ela retomou a estrada de terra. Cada sacolejo da cabine era um lembrete de que ela estava avançando, não por vingança, mas por justiça. O trajeto até a chácara era sinuoso e traiçoeiro, com galhos baixos batendo contra o para-brisa e pedras soltas que faziam o caminhão derrapar em alguns pontos. Rafaela dirigia com os olhos fixos na frente, mas o coração acelerado. Sabia que a qualquer momento poderia dar de cara com os agressores ou com algo pior. Desligou os faróis ao se aproximar da curva final e parou o caminhão a uns 300 metros da propriedade. Desceu com cautela, carregando consigo um canivete multifunção, uma lanterna e um pedaço de ferro que usava para calçar os pneus. Era o que tinha. Caminhou pelo mato alto, agachada, os ouvidos atentos a qualquer som. Quando avistou o portão da chácara, agachou-se atrás de um velho galpão abandonado e observou. Ali, à luz fraca de uma lâmpada pendurada na varanda, estavam 3 motos cobertas por lona. 2 carros sem placa e o que parecia ser uma van adaptada, com o logotipo de uma transportadora parcialmente apagado. Não havia dúvida. Aquela era a base. O cheiro de gasolina e óleo queimado impregnava o ar.
Mais à frente, 3 homens conversavam alto, rindo, armados, com latas de cerveja nas mãos. Um deles carregava uma pistola na cintura com a tranquilidade de quem acha que nunca será incomodado. Rafaela sentiu o sangue gelar ao reconhecer o perfil de um deles. Era o mesmo homem que havia apertado seu braço com violência dentro da cabine, o que fingiu ser policial e a empurrou. Estava vivo, solto, rindo. Um misto de raiva e vertigem tomou conta de seu corpo, mas ela controlou o impulso. Precisava agir com precisão. Contornou o galpão e se esgueirou até uma janela parcialmente aberta da casa. Lá dentro, à luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto, ela viu uma cena que a paralisou por alguns segundos. 2 mulheres, visivelmente machucadas, amarradas a cadeiras, com os olhos arregalados e os rostos marcados por hematomas. Uma delas tremia sem parar. A outra tinha a boca amordaçada com um pedaço de pano sujo. A respiração de Rafaela ficou pesada. Ela conhecia aquela sensação, a impotência, o medo, o abandono, mas também sabia que não podia hesitar. Recuou silenciosamente, pegou o pedaço de ferro que carregava e se aproximou da porta dos fundos. Com um golpe seco e direto, que ecoou pelo vale silencioso, quebrou a tranca. Um dos homens gritou lá da frente: "Quem tá aí?" Ela empurrou a porta com força e correu até as mulheres. "Calma, eu tô com vocês. A polícia tá vindo." A mais nova começou a chorar. Atrás dela, passos pesados avançavam pelo corredor. O primeiro homem a surgir na porta arregalou os olhos ao vê-la. "Você? Não. Impossível." Ele deu um passo em sua direção, sacando a arma, mas não teve tempo de erguê-la. Um estampido ecoou, seguido por outros 3. Tiros rápidos e secos. Rafaela se jogou no chão, cobrindo o corpo das mulheres com o dela. Quando abriu os olhos, viu o homem no chão, ferido no ombro, e atrás dele, uma tropa inteira da Polícia Rodoviária Federal invadindo a casa. O inspetor Lucas foi o primeiro a entrar, os olhos vasculhando o ambiente até encontrá-la. "Rafaela!" Ele correu até ela e a ajudou a levantar. "Você tá bem?" Ela assentiu, ofegante. "Elas estavam presas. Eu cheguei a tempo." Lucas olhou para as 2 vítimas, já sendo atendidas pelos paramédicos que haviam chegado com a equipe. "Você salvou elas. Quebrou o ciclo, Rafaela." Ela olhou em volta. O chão sujo de sangue, os criminosos sendo algemados, e respirou fundo. Ainda tremia, mas não de medo. Era o peso de tudo que carregava até ali saindo pouco a pouco. Pela primeira vez, sentia que estava vencendo. De lá, podia ver a estrada de terra por onde havia vindo, ainda marcada pelas pegadas e rastros de pneu do seu caminhão. O horizonte começava a clarear, indicando o início de um novo dia. Ela se sentou nos degraus da varanda, apoiando os cotovelos nos joelhos e observando a movimentação. Lucas sentou-se ao lado dela alguns minutos depois, oferecendo uma garrafinha de água. "Você foi imprudente, mas foi corajosa." Ela deu um sorriso cansado. "Foi instinto. Eu não ia conseguir dormir sabendo que podia ter ajudado, e não fui." Ele fez que sim com a cabeça. "Entendo. Mas agora você se tornou algo maior. Eles não estavam só agindo, estavam organizados, e você viu isso de perto." Rafaela olhou novamente para o horizonte. "E se eles estavam organizados assim, é porque tem mais gente por trás. Isso aqui não acaba aqui." Lucas respirou fundo. "A gente vai descobrir, mas uma coisa é certa, hoje você salvou vidas." Ela assentiu devagar, os olhos fixos no céu que começava a clarear. Ainda havia muito pela frente, mas agora ela não caminhava mais às cegas e não estava mais sozinha. A chácara havia sido interditada. O local estava agora cercado por faixas amarelas e guardas da Polícia Rodoviária e da Federal, revezando-se para garantir que ninguém interferisse nas investigações. Ainda naquela manhã, Rafaela prestou novo depoimento em uma base montada provisoriamente a alguns quilômetros dali.
As horas pareciam mais longas, e o cansaço físico começava a se impor sobre o corpo dela, mas sua mente continuava em alerta, como se não conseguisse mais descansar. O inspetor Lucas, com a gravidade de quem já viu mais do que gostaria, entrou na sala e se sentou à sua frente. Trazia nas mãos um envelope pardo, grosso, cheio de documentos. Analisamos os celulares apreendidos e os computadores da chácara. Confirmamos que esses homens não agiam sozinhos. Eles faziam parte de um esquema estruturado. Tem até escalas operacionais definidas por rota. Rafaela cruzou os braços, o rosto tenso. E quem comanda isso? Lucas abriu o envelope e retirou uma folha impressa. O nome que aparece em quase todas as mensagens é Supervisor. Sempre em mensagens codificadas, muitas com linguagem cifrada. Ele nunca aparece pessoalmente, mas repassa rotas, perfis de vítimas, características dos veículos. E o mais alarmante, há mensagens que mencionam claramente motoristas e funcionários de transportadoras, repassando informações por dinheiro. Alguém que devia proteger, ajudar, vendendo a vida de colegas por alguns trocados. Ela passou as mãos pelo rosto, engolindo a indignação. Lucas assentiu, com a voz firme. Acreditamos que há pelo menos 3 transportadoras com pessoas infiltradas. Estamos mapeando os vínculos, mas os dados são fragmentados. Muitos dos envolvidos usavam celulares descartáveis, contas falsas, endereços clonados. É uma rede feita para ser invisível. Mas você viu onde ela toca. Você entrou na casa deles. Você os expôs. Rafaela não sorriu. A sensação de vitória era rapidamente substituída por um sentimento mais complexo: responsabilidade. E agora, Lucas? O que vocês vão fazer com essa informação? O inspetor respirou fundo. Vamos fazer o que for possível dentro da lei. Mas a verdade, Rafaela, é que enquanto não tivermos rostos e nomes reais, muitos desses sujeitos vão continuar por aí. Só que agora sabem que alguém está caçando eles. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou. Então, deixa eu deixar algo claro também. Eu não vou parar. Não vou me esconder. Eles mexeram com a mulher errada. Se você é mulher e dirige por esse país, essa mensagem é para você. A câmera tremia levemente, mas a voz dela era firme. Fui atacada por homens que fingiam ser policiais. Me cercaram, me machucaram, me silenciaram. E não foi acaso. Eles sabiam quem eu era, sabiam onde eu estaria. Isso está acontecendo com outras. E se ninguém fala, ninguém vê. Se ninguém vê, ninguém faz nada. Mas agora é diferente. Eles estão entre nós, mas a estrada também é nossa. Ela fez uma pausa, encarou o próprio reflexo na lente. Não se cale, não aceite abordagem sem confirmação. Não diga onde vai parar. Se for possível, não viaje sozinha, denuncie, filma, mostra a placa, mostra a cara, porque eles se escondem no silêncio. E o silêncio acabou. Ela encerrou o vídeo e ficou olhando para a tela por alguns segundos, sem se mover. Depois, postou nas redes sociais com a legenda: compartilhe com toda mulher que você conhece. A estrada precisa mudar e vai mudar. Desligou o celular e se permitiu chorar, não de dor, mas de fúria transformada em força. Mensagens de outras caminhoneiras começaram a chegar. Algumas contavam histórias parecidas, outras apenas agradeciam por dar voz a algo que viviam em silêncio. Rafaela leu cada uma delas com atenção. Algumas falas ficavam repetindo em sua mente. Achei que era só comigo. Nunca consegui denunciar. Você me deu coragem. Mais do que uma denúncia, o que ela havia feito era abrir uma cicatriz coletiva que há muito tempo precisava ser exposta. Ainda pela manhã, recebeu uma nova ligação de Lucas. O vídeo circulou até em grupos internos de segurança. Você não tem ideia do que causou. E não apenas entre as vítimas, mas entre os envolvidos também. Um dos nomes que apareceram nas mensagens foi citado hoje por uma denúncia anônima.
Parece que você acendeu a luz num porão cheio de rato. Ela respondeu com firmeza. Então vamos continuar iluminando. Lucas completou. Você tem ideia do que isso pode te custar, não tem? Rafaela olhou para o caminhão estacionado no pátio do hotel. Já paguei o suficiente, Lucas. Agora é hora de cobrar. E desligou. Era a primeira vez que sentia que estava, enfim, no comando da própria estrada. A estrada se estendia à frente como sempre, longa, perigosa, solitária. Mas agora ela havia diferente. Já não era mais um campo onde se escondem os monstros, mas o terreno onde ela escolhera lutar. Acendeu os faróis, mesmo sob o sol do meio-dia. Era uma mensagem, um aviso, um símbolo de que ela não se apagaria mais, de que a cada trecho que percorresse deixaria atrás de si um alerta para outros olhos atentos. Na saída do hotel, um funcionário jovem a reconheceu. A senhora é aquela do vídeo, né? Vi sua história. Obrigado. Ela sorriu de canto. Cuide das mulheres da sua família, garoto. Não deixe nenhuma andar no escuro. Ele assentiu, constrangido, e ela partiu. O ronco do motor cortando o ar seco como uma bandeira sendo hasteada. Rafaela agora era mais do que uma sobrevivente. Era uma voz viva, um corpo em movimento, uma denúncia que não se calava. E conforme o asfalto rugia sob os pneus, a promessa era uma só. Os dias de impunidade estavam contados, porque ela voltaria, e não voltaria sozinha. Se essa história mexeu com você, não esquece de se inscrever aqui no Estrada Narrada. Deixa o like, comenta o que achou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A estrada é cheia de histórias e aqui a gente conta todas. Até a próxima!